Vem comigo fazer a resolução, olha só, da sexta questão da Olimpíada Canguru Matemática, beleza? Prova de 2023, nível escolar. Olha só o que diz essa sexta questão, ó. O Gonçalo dobra um papel transparente ao longo da linha tracejada. É essa linha aqui, viu, galera, que ele vai dobrar. Então, ó, vou fazer em vermelho para a gente ver direitinho, ok? Conforme a imagem do lado, que é essa imagem que está aqui acima. O que pode ver o Gonçalo? Então, quando ele dobrar, né, basicamente a gente tem o que aqui acima? A gente vai ter um eixo de simetria. Essa parte, essa linha vermelha que eu fiz, funciona como um eixo de simetria. Quando ele dobrar, as linhas que estão acima do vermelho serão espelhadas nas linhas que estão abaixo do vermelho, ok? Então, a gente tem que fazer basicamente essa simetria. Então, vem comigo, vamos fazer essa simetria. Observe que aqui eu vou espelhar o que está em cima embaixo, tranquilo? Aqui a gente tem os 4 pontinhos afastados da linha vermelha, né? Então, embaixo a gente tem também ter os 4 pontinhos afastados da linha vermelha. Basicamente, a gente vai ficar assim, ó. Deixa eu só arrumar, né, direitinho aqui para ficar melhor, uma visibilidade melhor, ok? Então, a gente já pode observar que o último algarismo é um 6. Então, a gente já descarta o quê? A letra C, já descarta a B, já descarta a A, já descarta a D e, obviamente, a nossa resposta, povo, é a letra E. Como eu comecei pelo final, né? Fica bem mais fácil, bem visível de conseguir realmente, literalmente visualizar qual é o algarismo, beleza? Fala, galera, agora a gente vai fazer a resolução, olha só, da sétima questão da Olimpíada Canguru na Matemática, beleza? Prova de 2023, nível estudante. Olha só o que diz essa sétima questão, ó. A Constância tem 4 discos de tamanhos diferentes. Ela quer construir uma torre com 3 discos, ó, aqui, ó, marcar para vocês. 3 discos, de modo a que a cada disco seja menor que o disco imediatamente abaixo. O que isso significa? Coloquei um disco, os de cima sempre tem que ser menor, beleza? Basicamente é isso, simplificando. Mas o que a questão quer? Olha só aqui no finalzinho, ó. Quantas torres diferentes pode a Constância fazer? Então, olha só, para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar umas letras, né, em cada disco aqui, ó. Então, disco A, disco B, vou colocar o B sendo laranja, B, disco C e disco D, ok? Com essas letras que eu vou colocar aqui, eu vou organizar de modo que o da base, né, sempre seja o maior. Então, a gente pode ter uma combinação sendo como? Ó, o da base sendo o A. Acima do A, que é o maior que todos, né, a gente coloca quem? O B. E acima do B, a gente pode colocar tanto o D quanto o C. Então, significa aqui que a gente tem duas possibilidades já. Tem essa colocando o C e tem as mesmas bases colocando o D, ok? A gente já consegue montar esses dois. Só que, se eu não colocar o B como segundo disco, também tem como formar aqui uma torre. Olha só, a gente começa com o A, depois a gente coloca o C e depois a gente coloca o D, que é menor que o C, certo? Será que tem mais uma? Tem sim. Se eu não colocar o A como base, eu posso colocar o B como base. Como a gente tem o C e o D menores, então a gente tem essa outra possibilidade aí. Tem mais? Infelizmente não. Então são quantas possibilidades? São 4 possibilidades. Gabarito, olha só, povo. Letra C. Isso mesmo. Fala, galera, então vem comigo, olha só, fazer a resolução da 8ª questão da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Aqui, nível escolar, prova de 2023. Olha só o que a gente tem aí, ó. O Diniz colocou os 2 pedaços de papel, esses dois aqui, beleza? Aqui, ó, por cima de um círculo preto, que é esse outro aqui, na imagem ao lado. Qual das imagens seguintes não pode o Diniz obter? Galera, primeira coisa que a gente nota aqui, né? Ele pode sobrepor os pedaços. Então, se ele pode sobrepor os pedaços, né? Então a gente consegue formar diversos aí. Aqui, ó, a letra A, ele consegue obter. Por quê? Ele colocou nessa parte aqui o semicírculo, eu vou chamar sempre assim, ó, semicírculo e 1/4 de círculo, beleza? Ou vou chamar cinza e branco, né? Pode ser também. Então aqui nota que ele colocou o quê? Ele colocou o cinza e depois em cima, né, sobrepôs o branco. Então tranquilamente ele pode obter, beleza?
o cinza aí e por cima o branco. Nessa aqui, a B, ele também pode obter. Por quê? Se ele colocar o branco por baixo, então esse daqui, ó, é o branco, tá vendo? E, né, obviamente, o cinza por cima do branco. Então aqui a gente tranquilamente consegue formar essa imagem. Então, ó, para a gente não ficar demorado, todas essas daqui a gente vai conseguindo formar, ó, na sequência. Letra C também, ó. Aqui tem a parte cinza, né, que ele colocou por cima do preto, e aqui a parte branca, beleza? Na parte que não tem o cinza. Então também consegue formar. Aí a dúvida geralmente, principalmente entre os meus alunos, sempre era entre a letra D e a letra E. Só que se você notar a letra D, como ele conseguiu formar essa parte daqui? Olha só. Ele pegou, né, o círculo preto, colocou o cinza nessa posição aqui, beleza? E o branco por cima, exatamente nessa posição. Então a gente já sabe que a resposta é E. Mas por que não pode ser formada a letra E? Olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui sendo 1/4 do cinza e 1/4 do cinza do outro lado. Para ele conseguir formar essa figura, sobrepondo o branco aqui, ó, ele teria que ter o cinza sendo 3/4 de círculo. Olha só, teria que ser tudo isso aqui, teria que ser o cinza, beleza? E depois ele colocaria o branco aqui, que eu vou pintar de azul, ó. Depois ele colocaria o branco aqui, beleza? Só que a gente não tem 3/4 de círculo, a gente tem um semicírculo, que é metade do círculo, na parte cinza, né? Então, a menos que ele cortasse esse semicírculo em duas partes iguais, ele não conseguiria formar essa figura E, ok? Então, nosso gabarito aí, letra E. Tranquilo? Fala galera, vamos fazer a resolução, olha só, da 9ª questão da Olimpíada Canguru da Matemática. Essa daqui é do nível escolar, beleza? Prova de 2023. Olha só o que diz a 9ª questão. A figura ao lado é coberta com as 5 peças abaixo. Essas peças que são das alternativas, elas formam essa figura aqui, ok? Qual será a peça que cobrirá o ponto indicado pela seta? Olha só esse pontinho aqui. Se essas peças aqui das alternativas elas formam essa figura que está acima de mim, o que a gente pode fazer? Pegá-las e colocar formando a figura, sobrepor, beleza? Por exemplo, a C, né? Ela se encaixa onde? Nessa posição aqui, ó. Note que, né? Ela é a única peça onde tem quadrados à esquerda e superior a ela, beleza? Então, a única posição que ela poderia se encaixar é justamente aqui, onde eu estou colocando para vocês, ó. Então, aqui se encaixa a letra C. Obviamente, se não está no pontinho, ela não é a nossa alternativa, beleza? Só que algumas dessas alternativas, né, não tem como ser. Porque observe, tipo, a letra B e a letra D, elas são peças verticais e, né, o nosso pontinho está em uma peça horizontal. Então, resta a gente saber se é A ou se é E, ok? Observe que não pode ser a E, porque se eu encaixar aqui a peça E, olha, dá uma olhada só. Encaixando a peça E aqui, essa é a peça E, beleza? A gente não consegue encaixar a peça A, que a peça A, ela, como ela está na horizontal, ela tem que se encaixar nesse pedacinho aqui, ok? Então, obviamente, a letra E não pode ser nossas alternativas. Então, né, a nossa alternativa aqui, ó, correta, letra A. E como ficaria esse encaixe? Olha só. Letra A se encaixaria aqui, beleza? Essa seria a letra A, ó. E a letra E, né, se encaixaria nessa parte que eu estou pintando agora para vocês, beleza? Fala galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da 10ª questão da Olimpíada Canguru da Matemática, prova de 2023, nível E. Olha só o que fala essa questão, ó. Rosa tem 6 pesos diferentes, de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quilos. Ela coloca 5 desses pesos numa balança e deixa um peso de lado para a balança ficar equilibrada. Galera, equilibrada significa o quê? Que a soma desses pesos que estão na esquerda é exatamente igual à soma dos pesos que estão na direita, beleza? Como a massa é igual, então a balança fica aí equilibrada. Mas o que a questão quer? Vem ler o finalzinho aqui comigo, ó. Qual foi o peso colocado de lado? Aí a gente tem as alternativas, né? Vamos analisar essa questão. Olha só, primeiro passo.
Quais pesos já estão inscritos, né? 5 e 6. Então, quais eu tenho disponíveis para colocar ali, né? Para a gente criar uma situação. Eu tenho disponível o 1, o 2, arrumar esse 2, né? O 2, o 3, o 4, o 5 e 6 já está lá. Então, eu tenho esses pesos disponíveis. Ou seja, eu tenho que criar uma situação onde eu vou utilizar 3 desses valores e quando eu somar essa parte e também somar essa parte, essas respostas têm que ser iguais. Então, eu tenho que pensar 6 mais quanto aqui vai ser igual a 5 mais 2 valores. Observe que 6 é maior que 5, então eu tenho que pegar, né, aqui um valor menor. Eu posso pegar um valor menor, tranquilo? Então, observe, a primeira situação que eu criaria tranquilamente seria 6 mais 4. Porque 6 mais 4 aqui, se eu colocar um 4zinho aqui, você pode ver, dá quanto? 10, né? Então, eu tenho que saber 5 mais quanto resulta nos mesmos 10. Será que tem como criar essa situação? E se você observar, claro que tem. Olha só, se eu pegar o peso 2 e colocar aqui, ó, e o peso 3 colocar aqui, a gente tem quanto de soma desse lado? 5 mais 2 mais 3, temos 10 quilos. E aqui desse lado, também 10 quilos. Ou seja, a balança com essa situação que eu acabei de criar, ela está equilibrada. Só que teve um pesozinho que ficou fora. Eu usei o 2, o 3 e o 4. Qual foi o peso que ficou fora? Isso mesmo, olha só. 1 quilo ficou fora, então significa que o nosso gabarito é a letra A. Galera, e se você quiser que eu continue a fazer essas resoluções aqui de todos os níveis, deixe seu like, comenta aí embaixo se você gostou, beleza? E se inscreve no canal. Te vejo então na próxima questão. Tamo junto e é nóis!